Noite, nós vamos ver agora uma análise com as últimas atualizações sobre a safra de soja aqui no Brasil. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o senhor da Fox Digital Commodities, meu amigo Donalvan Maia. Donalvan, seja bem-vindo, boa noite. Dando uma pausa nas suas férias merecidas para conversar com a gente por aqui. Seja bem-vindo, meu amigo, sempre muito bom recebê-lo. Olá, Thiago. Olá a todos os telespectadores. Boa noite. Muito bom estar com vocês aqui. Realmente estamos aqui de férias aqui com a família durante essa semana, mas o mercado não para, né? Vira e mexe eu estou aqui, ligação em chamada de vídeo, até porque hoje foi um dia aí complicado, de muitas quedas nas commodities, queda no milho, queda na soja. Converso com o Valteno toda segunda-feira aqui no AgroMais e a gente sempre falando das expectativas e de realmente o que está acontecendo, qual é a realidade dos fatos e o que está acontecendo com os preços, né, Thiago? Exatamente, Donalvan, e é esse o tema da nossa conversa, expectativa e realidade. Como de fato está o cenário da soja aqui no Brasil, hein? Olha só, Thiago, quando a gente olhava lá atrás, que a gente teve aquela seca muito grande em outubro, os produtores estavam com expectativa de plantar em outubro já, no começo da safra, uma safra recorde, a gente já tinha vindo de uma safra recorde e começaram a plantar. Nós tivemos uma seca até meado de novembro, o que impactou muito no plantio da soja, e aquelas pessoas que plantaram a soja, que a gente chama de soja precocinha, que ela é um ciclo mais curto, começaram a sofrer muito no campo. Mas depois da metade de novembro, as chuvas retornaram e retornaram com certa regularidade em todo o centro-oeste. E essas sojas precocinhas, elas encurtaram o ciclo. Mas as sojas que eram mais tardias, digamos assim, elas começaram a entregar bons resultados. Então começou a ter uma divergência muito grande do que ia ser da safra de soja 23, 24, que inclusive ainda não está consolidada. Agora a gente deve estar em torno de 35, 38% da nossa safra Brasil colhida, mas o Mato Grosso, que é o player mais importante aí, já está com mais de 65% colhido. Então a gente já começa a ver que tem uma quebra, Thiago? Tem quebra de tamanho de safra. Só que essa quebra não está repercutida em preço, principalmente porque a Argentina está conseguindo performar melhor do que os últimos 2 anos, o sul do país está conseguindo entregar um pouco mais de soja, o que regula um pouco essa quantidade de soja no Brasil. Fora isso, a demanda não aumentou. Na verdade, a demanda esteve em uma certa estabilidade e tem uma expectativa de uma grande quantidade de soja nos Estados Unidos. Ou seja, a expectativa não é tão boa quando a gente olha a nível mundo de preços, e isso está refletindo aí nas bolsas, nos preços. Agora, tem um cuidado muito grande a se tomar agora, é que o produtor está muito pouco comercializado. Isso aconteceu há 2 anos passados e aconteceu muito esse ano. O produtor comercializou muito pouco esperando preços melhores, só que ele tinha visto preço de 140 ano passado, caindo, chegou a 120, 110, R$100, e essa semana a soja perdeu mais de R$5. Então o produtor está numa expectativa de alta, mas esse é um momento que tem que colher, ele tem que escolher entre armazenar essa soja que tem um custo entre R$10 e R$15, se a gente for pensar que se eu for armazenar essa soja agora até setembro, vou gastar em torno de R$10, R$15, e isso entra para o custo da soja, para carregar isso. E agora, o que ele faz? Ele vende agora e apura um prejuízo, que é algo muito ruim para ele, que é sufocante para muitos produtores, ou ele realmente olha para a realidade agora dos fatos, faz uma comercialização ou faz uma proteção em bolsa. E também já olhando para o milho já caiu bastante. Então assim, Thiago, tá um problema muito grande. O Valteno fala muito, será que a montanha pariu um rato? Porque a expectativa da gente falar que ia ter uma quebra de safra muito grande, isso podia fazer com que o preço subisse, não está se concretizando, viu? E aí, assim, ficar só na fé, o produtor agora tem conta para pagar 30 do 4 e começa a apertar o cerco para o produtor rural, viu? E aí junta tudo isso que você trouxe para a gente, a falta de informação de dados oficiais. O que isso afeta também na comercialização da nossa soja? Porque eu até vi algumas análises aqui falando assim, não, quando você quer segurar o preço lá fora, você coloca os dados diferentes, assim, não é certo, mas faz parte do jogo. Agora não é o caso, você acabou de falar para a gente, o preço não está impactando, mas por que a Conab, IBGE insiste em passar um dado totalmente diferente daquilo que a gente vê na realidade? Olha só, Thiago, quando a gente fala sobre produção e preço, a gente tem que entender uma coisa, quem manda na produção hoje é o Brasil. E o Brasil manda na produção porque ele é o maior exportador de 10 produtos do agronegócio brasileiro, do agronegócio mundial.
Só que quem manda no preço, infelizmente, não somos nós, principalmente quando nós falamos em soja. A soja é dita como uma commodity internacional. E só para você ter uma noção, para os telespectadores entenderem, quando eu falo muito de bolsa, negociação de bolsa aqui, lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, gira 20 vezes toda a safra do mundo em um único ano. Isso aqui no Brasil é irrisório. Então, como é negociado lá nos Estados Unidos, o preço é formulado lá, além, claro, da moeda ser dólar, é uma moeda mundial, o preço é dado em dólar. E como é uma moeda, é um produto que nós, basicamente exportação aqui no Brasil, 70% vai para exportação, seguimos preços mundiais. Então, a gente tem a tendência de seguir mercado mundo e não simplesmente o Brasil. Claro que nós somos o maior player de produção no mundo, impactamos muito, sim. Só que a gente não está vendo aquela quebra que todo mundo achou que ia ter. A gente tinha uma expectativa muito grande de alta, falava-se em 160 milhões de toneladas, agora está mais próximo dos 140, mas ainda assim, como eu coloquei, aí vem Estados Unidos, vem Argentina e vem a não aumento de demanda mundial. E, infelizmente, as pessoas parecem não querer entender essa realidade. É como se a gente tivesse, Thiago, brigando com quem está dando notícia e esquecendo que a formulação de preço está posta. A gente tem que preocupar muito agora com os preços que a gente tem e começar a fazer estratégia para dentro de casa, viu? Sem dúvida nenhuma, né? Pode concluir, por favor. E só um ponto que eu ia colocar, a dificuldade que nós temos aqui no Brasil, Thiago, falando isso hoje, você sabe que eu tenho um histórico aí, já trabalhei no setor público, mas tem uma dificuldade muito grande de dados oficiais. Hoje nós já temos satélites aí para olhar desmatamento que você consegue ver com um delay de um dia. Por que até hoje nós não conseguimos olhar realmente a área plantada de soja, realmente a área plantada de milho e conseguir ter isso com mais exatidão? Hoje é muito complicado por causa dessa falta de dados oficiais, a gente fica muito à mercê de várias casas de análise e às vezes esperando um relatório que a gente não tem controle, não tem nada, derruba o mercado ou eleva o mercado de uma forma que a gente fica numa baita de uma loteria, viu, com o nosso negócio, com o nosso agronegócio. Com certeza, né, amigo? A situação não está nada favorável. Bom, Dona Val, quero agradecer a sua participação com a gente hoje, tirando um tempinho das suas férias para conversar com a gente. Como você disse, não pare, principalmente com essa volatilidade de preços aí e desses números aqui no Brasil que está assustando todo mundo. A gente torce para que os nossos produtores não tenham tanto prejuízo aí como nós já vimos anteriormente, né? Mais uma vez, muito obrigado. Tchau. E até o próximo encontro. Diga lá. Só para concluir aqui, que assim, só de fazer uma análise, a gente às vezes tem um cenário ruim como é agora, mas a gente tem compromisso de deixar, tá, mas e agora, o que eu posso fazer? Que os produtores olhem muito seus custos de armazenagem e comecem a planejar a safrinha nesse momento, já olhando para o mercado futuro e o mercado de opções. Pode ser a grande salvação da lavoura nesse momento para poder fazer preço mínimo e participar no eventual alta. Então, que os produtores olhem muito para o custo e menos para o boato. Olhem mais para a realidade, menos só para a expectativa, tá? Um grande abraço, boa noite, é uma honra participar com vocês. Certo, sempre muito bom recebê-lo aqui. O recado está dado, o produtor tem que ficar atento. Mais uma vez, muito obrigado.